Boa noite a todos, muito bem-vindos a mais uma aula do curso do Livro dos Espíritos. E nós estamos, essa semana, encerrando o capítulo 12, que nós falamos, por várias aulas, nós falamos sobre a perfeição moral, que é a parte do Livro dos Espíritos que fala da nossa reforma íntima, das nossas mudanças de pensamento, de sentimento, a nossa melhora enquanto indivíduos aqui na Terra, para que a nossa evolução ocorra de uma maneira certa, confiante, precisa. E nós falamos sobre o egoísmo semana passada, e hoje nós entramos no fechamento do capítulo que fala sobre as características do homem que já conquistou essas etapas anteriores do egoísmo, já ultrapassou essas mazelas todas, ele já se encontra numa condição de equilíbrio espiritual. Os irmãos de bem, os irmãos que já conseguem sobrepor a sua espiritualidade perante as suas necessidades materiais e seus sentimentos mais primitivos. É o homem que já estabelece sentimentos e pensamentos claros em relação a si mesmo e ao outro, tem atitudes generosas, caridosas, humildes e desprendidas em todas as suas atitudes. Seja no trabalho, seja na vida aqui da sua família, seja no trabalho espiritual. São pessoas que já gozam de um profundo equilíbrio. E a pergunta que nós temos, 8.918, diz o seguinte: por que indício se pode reconhecer um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Ou seja, como esse homem mostra que ele já encontrou a espiritualidade dentro de si, como ele mostra que ele realmente é um homem de bem e é um homem que vai trazer para nós o exemplo maior de espiritualidade. Então eu vou ler, porque nada melhor, essa resposta é tão precisa, é tão bonita, que eu vou ler, é melhor eu ler do que eu falar sobre ela. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei da justiça, do amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça ou crença. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhes deu, também lhes pode retirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes elevar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra destas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo, a exemplo de Jesus,
perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim pelo perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Ou seja, essa leitura é linda, ela tem também no Evangelho, essa parte está no Evangelho, e ela é uma descrição absoluta, impecável, de como o homem que conquistou a espiritualidade, a evolução espiritual, ele se comporta. Ele vê o semelhante com a mesma importância e amor que vê a sua necessidade. Ele é humilde, ele é caridoso, ele é justo. Ele utiliza a vida material como um instrumento de auxílio a si e ao semelhante. Ele já entendeu como, nós falamos nas aulas anteriores, que ele só consegue a sua condição espiritual de evolução através da felicidade do seu semelhante. Ele já entendeu que se seu semelhante não encontrar a luz e a felicidade, ele não pode ser feliz. A grande alegria do homem de bem é encontrar paz e alegria na prosperidade, na luz, no alcance do seu semelhante, ao avanço. Então, esta é uma passagem linda que nós devemos ler sempre, porque ela nos alivia a compreensão e ela nos dá esse bálsamo de onde nós já estamos conseguindo perceber as nossas transformações. Nós ainda não chegamos lá em todos esses quesitos, mas já temos ali uma busca desta compreensão, uma busca desta intenção. Já praticamos ali, acertamos, às vezes erramos, mas nós já temos o interesse no irmão, o interesse na melhora do semelhante, a mudança do nosso orgulho, utilizar as nossas capacidades para auxiliar o nosso semelhante. Nós talvez não tenhamos esta prática 100% do dia, mas nós já estamos com um pezinho lá, já estamos trabalhando para que este homem de bem habite em nós. E que a gente possa ter essa passagem linda do Livro dos Espíritos como uma referência para nós quando nós temos dúvida na situação de como agir. Como nós vamos agir. Então, se nós temos alguma dúvida de como agir, nós devemos aqui pensar como o homem de bem age, né? Sem seu interesse pessoal, agindo na justiça e no amor ao semelhante e no amor a si mesmo da mesma maneira. Colocando todos os seus interesses de lado para que haja a mudança da sua conduta interna. Todo o apego, todo o ciúme, todo o domínio, tudo é retirado dele. Porque ele é todo amor, toda esperança, toda luz e toda força. Então, que a gente possa ter nessa passagem o exemplo da nossa conquista. Um dia chegaremos lá. Estamos já exercitando este trabalho. Estamos no nosso dia a dia exercitando esta lapidação. Que o Pai nos dê força e equilíbrio para não hesitarmos quando somos sucumbidos pelo cansaço, pelo desânimo, pela preocupação, pelo medo, que são ainda os sentimentos que impedem o nosso avanço ao Cristo. Tá bom? E o conhecimento de si mesmo. Nós falamos na última aula muito sobre isso, sobre nos avaliarmos, sobre nos reconhecermos. E quando nós não conseguimos avaliar como agimos ou como somos, aquilo passa a ser tão pouco experimentado por nós, que nós nem percebemos onde estamos errando, onde estamos tendo necessidade de mudar. E aqui essa pergunta fala sobre isso, sobre a nossa reflexão interna. Então, a pergunta 919.
qual o meio prático mais eficaz que se tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Em todas as aulas nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Nessas últimas aulas sobre a reforma moral. E a resposta é linda, é uma resposta que vem de um sábio que é Sócrates, a espiritualidade se refere a Sócrates, que diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Sócrates foi um dos primeiros a falar da espiritualidade. 500 anos antes de Cristo, ele falava sobre a vida eterna, sobre a reencarnação, sobre a espiritualidade, sobre a vida passageira que nós temos aqui. Ele falava sobre a necessidade do homem conhecer a sua força interior, conhecer a sua parte, a sua alma. Eles não davam o nome espírito, eles davam o nome de alma. Os pensadores falavam a alma. E aqui ele fala, como um sábio, o espírito responde, como um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Se nós sabemos que somos capazes de agir de determinada maneira, nós podemos, nas condições positivas, permanecer desta forma e auto-criticar-se sempre para ver se as nossas posturas estão dentro do crivo do que o Pai espera de nós. O Pai do alto e o Pai interno. Está em sintonia o que o meu íntimo está fazendo, pensando e sentindo em relação ao Criador, a Jesus, nosso Mestre. Então, se nós não fazemos essa autorreflexão, nós temos dificuldade de fazer a nossa reforma. E nós falamos bastante disso nas últimas aulas, né? Nesse se conhecer, se avaliar, também saber valorizar aquilo que já conquistamos. Nós não somos só falhas e fracassos, nós temos muitos sucessos espirituais, muitas conquistas, muitos avanços, muitas mudanças. Nós percorremos a doutrina e nós vamos percebendo ao longo do nosso mundo cristão que se estabelece no nosso interior, quantas conquistas nós já tivemos, quantas coisas nós já deixamos para lá, quantas coisas nós já perdoamos que antes seriam difíceis para nós, como o nosso medo se dissipou, porque hoje nós temos claro o caminho eterno que percorreremos, que nós não perderemos as pessoas que amamos. Então nós temos tanto, através do conhecimento, através da prática cristã, nós vamos nos fortalecendo de uma maneira que este autoconhecimento vai nos trazendo mais alegria, porque nós vamos nos transformando. Né? Então, conhece-te a ti mesmo. Passagem de Sócrates. E a outra passagem, que é a última pergunta desse capítulo, eu também preciso ler, porque apesar de longo, é uma colocação de Santo Agostinho, foi uma manifestação de Santo Agostinho. Ele se manifestou em diferentes campos de auxílio à humanidade, no espiritual, no social, na reforma de organização de estudos. Santo Agostinho foi um grande pensador. E a gente tem dentro do cristianismo a importância dele com o olhar, não de um cristão do Império Romano, não um cristão dominador, mas Santo Agostinho foi um cristão humilde, puro, que traz uma decodificação, ele desconstrói aquela religião dogmática do Império Romano e traz um cristianismo puro, humilde, simples, muito semelhante aos conceitos espíritas. Então, eu vou ler porque a pergunta que Santo Agostinho responde, a gente precisa realmente ter consciência destas palavras de Santo Agostinho. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Então a pergunta é como nós vamos nos conhecer?
Aí ele fala da consciência, que é o que nós falamos nas últimas aulas, né? O nosso crivo, a nossa autocrítica. Então, é a consciência. Então, Santo Agostinho diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, aqui Santo Agostinho coloca a necessidade da autocrítica e o pedido ao alto, que a gente não faça essa autoavaliação e essa transformação sozinhos, que a gente tenha a ajuda do alto, de Deus, da espiritualidade, porque eles estão ali para nos ajudar. Não dá para fazer a reforma sem o apoio da espiritualidade. É muito difícil. Então, junto à autorreflexão, junto à conscientização das nossas atitudes, a clamar a Deus para nos ajudar, para nos trazer força, para nos trazer as transformações necessárias, a compreensão do que não podemos mudar ainda em nós, porque ainda não conseguimos mudar algumas coisas em nós. E até aceitar isto às vezes é difícil. Então, Santo Agostinho continua: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes de tal e tal circunstância. Ou seja, eu agi assim, por que eu fiz isso? O que me levou a essa ação? Né? Sobre se fizeste alguma coisa que, feito por outrem, censurarias sobre se obrastes alguma ação que não osaríeis confessar. Ou seja, estamos fazendo coisa que criticamos nos nossos irmãos. Santo Agostinho fazia essa reflexão. Se ele estava julgando aquilo que ele também, às vezes, poderia ter feito ou fazer, perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos? Isso é uma passagem importantíssima que Jesus fala sobre as esposas aguardando os seus maridos com as luzes acesas, né? Com com as tochas acesas, porque nós não sabemos a hora da chegada dos esposos. É a passagem de Jesus que fala, que é o Santo Agostinho. Nós sabemos a hora que seremos chamados? Não sabemos. Se será amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 30, daqui a 50, daqui a um mês. No chamado, como eu vou me apresentar? Vamos pensar que o chamado poderia ser hoje. Isso que Santo Agostinho fala. Se o chamado for hoje, estarei me apresentando a espiritualidade com que olhar? O olhar da insegurança, do medo ou da confiança? Estamos preparados para sermos chamados? Nós não sabemos a hora. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos, porque o mal que causamos ao outro, causamos a nós, e isto também é um mal que nós fazemos, quando nós atingimos a nós. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência,
ou a indignação de um mal que precisa ser curado. E na nossa condição evolutiva, como nós já falamos nas aulas anteriores, nós já tivemos conquistas, mas ainda há muito a ser reformado. Então vamos fazer a reflexão e onde houver o mal que ainda precise ser curado, que a gente possa clamar a Deus para esta transformação. Que a gente possa pedir a Jesus que coloque sobre nós a sua destra e nos dê a força para nos transformarmos. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. O que Santo Agostinho está dizendo aqui? Não arrumem desculpas para vocês mesmos. Vejam as suas dificuldades e as enfrentem. Não arrumem desculpas para a vossa transformação. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificareis se praticada por outra pessoa. Ou seja, se eu não sei se eu agi bem, vamos tirar de nós e pôr em alguém. Se aquela pessoa agisse dessa forma, eu repreenderia ou eu acharia normal? É uma forma de avaliarmos a nossa consciência. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Olha o que Santo Agostinho diz aqui. Portanto, estes nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejam advertidos com mais fraqueza do que faria um amigo. Como amigo, nós temos a tendência de sermos afetuosos. Nós temos a tendência de compreendermos. Quando nós temos amor por alguém, a gente aceita a pessoa da forma como ela é. A gente dificilmente questiona. A gente aceita a amiga do jeito que ela é, o filho, o colega, o parente. Mas quando é uma pessoa que nós não temos afinidade, ela pode nos falar coisas que podem mostrar questões que nós estamos fazendo que um amigo às vezes não falaria, para não nos machucar, para não nos trazer um problema. Então, aqui na Terra, a gente tem esse lado social, afetivo, bonito, mas às vezes algumas verdades são colocadas por pessoas que não são tão preocupadas ali com o nosso, se nós vamos sofrer ou não. Então, algumas coisas são colocadas para nós, e Santo Agostinho fala, observa também o que as pessoas que não têm uma ligação com você falam de suas condutas, tá certo? Percrute, conseguintemente, a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de estipar de si os maus pendores. Como do seu jardim arranca as ervas daninhas, dê balanço no seu dia moral para o exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daqueles. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Nós falamos sempre aqui, né? Às vezes a gente não dedica 15 minutos do nosso dia para a nossa oração, para o nosso encontro com Deus. A vida é corrida, a gente vai para lá, para cá, mas que tempo nós estamos dedicando diariamente
à nossa oração, à nossa reflexão interna, ao nosso tratamento diário de mudança, de energização. Nós estamos, ao fim do dia, fazendo isso que Santo Agostinho nos pede? Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos? O fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Então, o que Santo Agostinho nos convida, vale a pena esta autoanálise. Ela pode não ser fácil, nos reconhecermos espiritualmente não é algo fácil. Vermos as nossas falhas, as nossas pequenezes, as nossas dificuldades, as nossas intrigas, os nossos medos, as nossas imperfeições, não é fácil. Nós nos sentimos inseguros, nós nos sentimos ali o orgulho ferido, mas é o caminho para a felicidade. É o caminho para a libertação. Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, não vale este outro, sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, está exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo. Porque nós vamos ter insegurança se nós sabemos que nós estamos com passos firmes agora. A insegurança virá aquele que não faz o seu trabalho de reforma. Aquele que atua na busca dos princípios do Cristo não terá medo do futuro. Dos alvéses terrenos, das desavenças, das problemáticas, porque ele já tem a construção diária da sua força espiritual. Visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. O espírito confiante, o espírito certeiro da vida eterna, da bondade de Deus, do perdão das ofensas, né? Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções. Ou seja, ele está dizendo que os espíritos se manifestaram para que a gente percebesse que há algo além da matéria, como no século XIX, as mesas girantes, as irmãs Fox, houve um chamado de fenômenos para atingir os nossos sentimentos, os nossos instintos, as nossas sensações, e depois veio o quê? A instrução. Então, vocês já viram que tem vida após a morte. Vocês já viram que o espírito permanece. Vocês já viram que existe uma energia extramaterial. Agora, depois disso, vem o quê? O ensinamento dos espíritos. Por isso foi, né? E agora as instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Então, Santo Agostinho acompanhou a falange de irmãos que fizeram parte do Livro dos Espíritos, que decodificaram aqui espiritualmente, trouxeram a decodificação do Espiritismo. Santo Agostinho fazia parte deste grupo. E quando Santo Agostinho fala para nós que, após a chacoalhada, que nós vimos que existe o plano espiritual, a vida espiritual, cabe a cada um buscar o estudo e transmiti-lo. Ou seja, nós vamos aí ficar pregando para todos? Não, mas nós não podemos nos calar
no momento em que nós trazemos a palavra do Evangelho, trazemos o conhecimento espírita, negar este consolo, negar esta palavra a um irmão necessitado. Né? Muitas vezes nós não manifestamos a nossa fé. E o que eles pedem aqui? Que a nossa fé seja manifestada, que a gente possa ajudar os irmãos que ainda não encontraram esse esclarecimento a trazer a luz do Espiritismo. Tá bom? Aí, acabando, muitas faltas que cometemos, aí não é só, aí só uma reflexão para completar a passagem de Santo Agostinho. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Claro, nem tudo nós... Tem coisas que nós nem achamos que é errado, né? Como os espíritos já falaram, tem coisa que vocês fazem que vocês nem imaginam que está errado. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitamos. Unicamente por não percrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que não outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que deram as respostas, poderemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Então, o que este final de capítulo fala? Nós falamos das questões morais. Estejam atentos, façam o exercício, tenham confiança na vida futura, peçam ajuda ao alto, interroguem-se se as vossas ações e pensamentos estão no crivo do que o Pai espera de nós. Que Pai? O Pai interno, a força de Deus, a centelha sagrada. Não o Pai que pune, o Pai não pune, quem pune é a consciência. Então, que a nossa consciência não seja algo para nos culpar, mas para nos transformar, baseado no que erramos, nos modificarmos. Né? O que Santo Agostinho pede? Um tempo para o espiritual. Que tenhamos um tempo para esse espiritual. Seja orando, seja estudando, seja trabalhando, nós precisamos ter um tempo para essa reflexão do espírito, não permitindo que as coisas da terra sufoquem a importância da nossa vida espiritual. Tá bom? Então, esta passagem de Santo Agostinho é para ter na cabeceira também, porque é uma coisa maravilhosa. E as palavras de Santo Agostinho são de arrepiar, porque são lindíssimas, elas têm um enfoque de uma humildade, de uma sabedoria, que é uma coisa linda.